Os acomodados que me desculpem, mas o desassossego é fundamental. E o verdadeiro artista, por definição, é um criador de inquietações. Ele não vem para explicar, vem para agitar as mesmices e criar questionamentos. Como o nosso convidado de hoje, que traz no corpo e na alma toda a rebeldia de um grupo que marcou época pela sua ousadia e originalidade. Ele é o Dzi Croquete Ciro Barcelos. Ciro, é uma honra te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo. Me sinto muito bem-vindo mesmo, finalmente. É um prazer enorme estar aqui com vocês e participando finalmente do Persona, né? Sou fã, assisto sempre, agora eis-me aqui, sentado. Ainda bem. E nós somos seus fãs. Ciro, você é uma das estrelas de uma constelação de artistas ousados e talentosos, né, que bagunçaram aí o coreto dos acomodados na década de 70, o Dzi Croquetes. Quem foi Dzi nunca deixa de ser, né? E a gente vai falar muito sobre isso aí durante o programa. Mas, por enquanto, a gente quer conhecer um pouco aí das suas origens. Você nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sua mãe era estilista e o seu pai exerceu uma boa dose de influência na sua veia artística, não foi? Sim, nascido em Porto Alegre, no bairro do Menino Deus. Eu sempre digo que eu decidi que a música Menino Deus foi composta para mim, pelo Caetano. Minha mãe é estilista, eu sempre como caçula, eu acompanhei muito o processo da minha mãe, porque eu ficava em casa com ela, né, sempre vendo ali, assistindo ela, fazendo corte. Ela era uma estilista de corte mesmo, de modelagem, né? Então, aprendi muito. O que eu tenho hoje de figurinista vem da minha mãe. E meu pai é um aventureiro que se saiu de casa, assim como eu, cedo, lá de Santiago do Boqueirão, fronteira com o Rio Grande do Sul, Uruguai e Rio Grande do Sul. E eu segui muitos passos dele também, porque meu pai era um artista, poeta, foi dançarino de tango, me deram régua e compasso. Agora, sabendo do seu talento, da sua veia artística, o teu pai te inscreveu num programa de rádio lá do Rio Grande do Sul, Clube do Guri? Clube do Guri. Sim. E lá você conheceu uma cantora que você considera como a sua primeira madrinha. Como é que é isso? Pois é. Eu tenho a honra de considerá-la minha madrinha, né? Que é Elis. Elis Regina. Regina. Sim, porque havia esse programa de calouros infantis na rádio Farroupilha, né? Que era a Rádio Gaúcha, e era um programa de auditório. Esse Cirinho aí está com 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7, e eu sempre toquei, desde criança eu vinha da escola e sentava na soleira da porta de minha casa com a minha pastinha do colégio e ficava fingindo que estava tocando gaita. Gaita, no Rio Grande do Sul é gaita, acordeon. E eu já era exibido, porque eu não tocava dentro de casa, eu sentava na soleira, na calçada. Quer dizer, os transeuntes passavam e já aplaudiam, né? Já queria público, né? Já queria público. E meu pai até então me deu uma gaitinha, e eu fui tirando, eu tinha muito ouvido musical, fui tirando isso assim de ouvido mesmo, até que ele me inscreveu no Clube do Guri, que eu queria ir, claro, mas as crianças chegavam no Clube do Guri e panicavam, porque quando se viam aquela plateia, né, programa de auditório, ninguém queria entrar, ficavam lá as crianças chorando. Reza a lenda que eu escondia a minha gaitinha embaixo de uma escada lá. E a Elis, que já havia ganho todos os prêmios no programa, né, desde cedo, estava aí com seus 12 anos já, mais ou menos, ela já era secretária do programa. E aí a função dela, entre outras coisas, era arrastar
arrastar as crianças para dentro do palco, porque ninguém queria entrar. Então, assim foi minha primeira entrada em cena, arrastado pela menina Elis, para aí o que tocar deu? a gaitinha. Entrei, toquei, arrasei, foi aplaudidíssimo, e aí também não quis mais, voltava toda semana. Não quis mais sair de lá, né? Não queria mais sair de lá. Aí sua família se muda para o Rio e você começa a participar aí das peças teatrais da escola e de algumas figurações na TV. Como é que foi que você entrou no meio artístico no Rio? Sim, eu me transferi para o Rio com meus pais, com 8 anos de idade, e logo chegando eu já entrei em teatro, escola de teatro do colégio, né? Fui logo escalado para fazer o papel de Dom Pedro I numa peça, e minha mãe fez os figurinos da peça, quer dizer, essa relação de figurino, teatro, sempre teve muito ali presente, né? Fez os figurinos de todos os alunos que participavam da peça. E desde então eu fui estudando, né? Depois fiz Martins Pena um período, e junto com isso a música, porque a música eu nunca abandonei. Da gaitinha eu passei por uma acordeon, depois para uma de 180 baixos, sempre tocando acordeon. Quando eu cheguei no Rio, a gaita no Rio era fora de moda. Era coisa de caipira, porque era o violão, bossa nova. Então eu comecei a estudar violão, aí comecei a tocar violão também. Então, tudo dizia que eu seria músico, cantor, né? Mas o teatro foi atravessando essa trajetória e aí eu fui indo cada vez mais para o teatro. Logo, meus pais me inscreveram para figuração infantil na Globo. E ali também foi um estudo enorme, já desde muito jovem, né? Participei de várias novelas, A Ponte dos Suspiros, Rosa Rebelde, até que minha família voltou para o Rio Grande do Sul. Então, aí a sua família resolve voltar para Porto Alegre e você já começa a não se sentir bem lá em Porto Alegre, né? E aí passa por lá um musical que fazia muito sucesso, que fez um enorme sucesso, que foi o Hair. Sim. Foi fazer uma temporada em Porto Alegre. E você se entrosou com a turma? Sim. Porque Porto Alegre já não cabia mais dentro daquele Ciro que estava vindo do Rio de Janeiro, né, o Globo, coisa e tal. E quando o Hair entrou em cartaz, eu fui assistir e ali, mais do que nunca, eu tive a certeza do que eu queria na minha vida. Certeza essa que já era alimentada desde muito cedo, talvez não tão consciente ainda, mas já alimentada, né? E quando eu vi o Hair, eu falei, é isso, eu quero fazer isso, eu quero ser isso, um artista que canta, que dança, que toca, tudo isso, né? E eu fiquei amigo, claro, tiete da turma, quer dizer, ainda não existia o termo tiete, porque o termo tiete é inventado pelos Dizzy-Croquettes. Fanzoca. Fanzoca. E era aquele garoto bonitinho, exibido, dançava, isso, aquilo, ia para as festas sempre depois com eles e fiquei muito amigo da Soninha, que ainda não era a instalação Sônia Braga. E aconteceu, então, de algumas saídas, porque o Hair já estava em turnê, passando por Porto Alegre para voltar para São Paulo. O ator Busa Ferraz ia deixar o espetáculo e eles, então, abririam audições que seriam feitas em Curitiba. Hair para os meus pais, nem pensar. Aí era demais. Por mais que eles me incentivassem, o Hair era demais. Sexo, droga, rock and roll, a polícia atrás. Todo mundo pelado. Todo mundo pelado, nem pensar. Então eu fugi de casa. Fugi. A Sônia que falou, fuja. Ela que falou. Fuja. Por isso é a minha segunda madrinha. Uma desvirtuadora de menores. Cara, e aí eu fugi de casa numa madrugada mesmo, assim. Me mandei para Porto Alegre, para Curitiba. Aí que é o episódio do Fusquinha, que vocês pegaram um Fusquinha, é isso? Carona de Fusquinha com a Sônia, o Nuno Leal Maia. E o Armando Bogos. E o Armando. Olha a turma. E fui parar em Curitiba para fazer o teste. Fiz o teste e, para minha surpresa, eu não esperava de ser aprovado, não é? Eu tinha 17 anos, então tinha uma camuflagem ainda dessa coisa da minha idade, coisa e tal. Mas eu fiz o teste, passei
A produção, quando constatou a minha idade, falou, não, vocês estão loucos. E todo mundo dando força, a Sônia, todo mundo. Vocês estão loucos, esse menino é uma criança. A polícia já anda atrás de nós, nem pensar, volte para a sua casa e consiga uma emancipação, que o seu lugar está garantido. Aí eu voltei para casa no mesmo dia, peguei um ônibus, voltei para Porto Alegre. Cheguei lá, minha família já estava em pânico, mas me reuni com todos e não teve jeito. Aí meu pai, pá, assinou. E aí você entrou no Aí elenco. eu entrei no RER, né, e viemos, então, aí fizemos a temporada em São Paulo, na época o Teatro Aquários, que se chamava, né, que depois virou o Zácaro e coisa e tal. Então, e aí, aqui em São Paulo, você conhece o Lenny Dale. Eu queria que você falasse um pouquinho do Lenny Dale para as novas gerações que não tiveram o prazer de conhecer esse grande artista. Lenny Dale, né, esse gênio que passou pela nossa história da dança, nossa história cultural da música do país e que, ao meu ver, deve ser lembrado, né, honrado por tudo que ele fez para a nossa cultura artística aqui. Ele foi assistir o RER e diz ele que pirou com a criança lá no palco e depois me convidou para estudar com ele, me deu uma bolsa de estudos. Então eu fui para o Rio de Janeiro, a temporada do RER já estava se encerrando, eu fui para o Rio e comecei a estudar com o Lenny. E aí, resumindo a história, que é cheia de detalhes saborosos, não dá tempo da gente contar tudo, mas você leva o Lenny Dale para conhecer o Wagner Ribeiro. Sim. Que morava com uma galera num casarão em Santa Teresa chamada a Embaixada de Marte, né? E lá surge o Dizzy Croquettes. Mas antes da gente falar sobre isso, olha só o quadro que a gente produziu. Criado em plena vigência da ditadura militar no Brasil, o grupo Dizzy Croquettes desafiou as normas de gênero e a moralidade vigente naquele período de obscuridade. Os Dizzy Croquettes se destacaram pelo seu visual exuberante, pelas suas maquiagens pesadas e pelo contraste dos corpos masculinos em trajes femininos. O árduo trabalho de interpretação e especialmente de dança empreendido pelo bailarino Lenny Dale transformou o grupo numa trupe artística de indiscutível originalidade. Seus espetáculos misturavam teatro, dança, música e humor ácido e repleto de ambiguidades, levados numa estética andrógina e numa atitude provocadora. Características que lhe renderam não apenas um enorme sucesso, mas também a censura e as perseguições dos órgãos de repressão. Depois de um autoexílio em Lisboa, o grupo chegou a Paris, onde teve o apoio de estrelas como Liza Minnelli, Josephine Baker e Mick Jagger, e recebeu a merecida consagração como precursores de um movimento que viria a influenciar inúmeros artistas nas décadas seguintes. Ah, que lindo, eu fico tão emocionado, gente, de verdade. O Dizzy me emociona ainda, né? Sempre, porque realmente foi a régua e o compasso, né? E eu, sempre que vejo imagens de todos, dessa família cósmica incrível nas nossas vidas, e do Lenny, esse grande mestre, isso me emociona eternamente. Você foi um privilegiado de estar ali naquele momento com essas pessoas, né? Eu fui, Atílio, fui mesmo, porque eu digo assim que foi sorte grande. Eu né, ter um Lenny Dale assim, na minha vida, com tanto cuidado comigo, nesse sentido de uma formação artística, não é? Me mostrando o que havia de melhor, como acessar aquele lugar, me fazendo trabalhar muito, 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 porque eram horas e horas e horas de trabalho, em meio a toda aquela loucura, que sabe-se, né, dos anos 70 e tudo, mas o trabalho era árduo. Sim. A gente podia virar à noite, mas 9 horas da manhã estava começando a aula e ai de quem chegar 5 minutos atrasado.
Agora, como é que era a vida na Embaixada de Marte, né, que é essa casa do Wagner Ribeiro? Era mesmo uma vida de outro planeta? Quase. Porque a Embaixada de Marte era uma nave, era uma ilha no Rio de Janeiro. Não é? O Wagner era um sujeito absolutamente genial, um gênio, né? Um escritor incrível, um pacifista, né? Um homem que tinha uma espiritualidade muito grande, né? E tinha esse poder de agregar, né, de lideranças assim espirituais muito fortes. E ele agregava pela espiritualidade dele e pelo humor, que ele tinha um humor genuíno que vem a gerar toda gerações e um estilo de humor que vem a gerar o besterol, TV pirata, aquilo tudo. E as pessoas amavam o Wagner, por isso ele era na família a mãe e o Lênin o pai. E a Embaixada de Marte era essa casa em Santa Teresa, de frente para a Baía da Guanabara, uma casa louquíssima, que não tinham quartos, eram mezaninos abertos, onde a gente se jogava naqueles mezaninos, né? E as pessoas às vezes iam lá para um almoço, ou para uma janta, ou para... O Wagner era artesão e fazia roupas em couro, em artesanato, lindos, já para Wanderleia, para Elis, para Erasmo Carlos. Então, essa turma vivia lá, né? E daí vai surgindo esse grupo que vai se tornando os Zicroquetes. E a Embaixada de Marte, ela fica na história de Santa Teresa. Ao lado morava o Amir Haddad, né, que era um grande companheiro do Wagner também. Então, era uma efervescência. Sim. Ali na Embaixada de Marte. Né? As pessoas ligavam para lá e o Wagner, com a vozinha de falsete dele, atendia: alô, Embaixada de Marte? As pessoas adoravam, ligavam só para escutá-lo. Muito bom. Bom, Ciro, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta para falar muito mais aí de Zicroquetes e outras cocitas más. Voltamos já com Ciro Barcelos. Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo com Ciro Barcelos. O Zicroquetes começou se apresentando nas boates chiques lá do Rio de Janeiro e das boates chiques aqui de São Paulo, clubes noturnos sofisticados e tal, até que chegaram ao teatro. Sim. Olha só o depoimento que nós temos para você. Em 1973, eu era dono do Teatro 13 de Maio. Estava em cartaz a peça do Raul Cortez, Hoje é Dia de Rock. Fui convidado para ver uma estreia de um grupo do Rio na boate Tom Tom. Fui e sentei ao lado do crítico Sábato Magaldi. Eram os Zicroquetes. No final fiquei sem saber o que eu estava vendo, alucinado. Fui ao camarim, conversei com o Lênin, que eu nem conhecia. Lênin, você precisa levar esse espetáculo para o teatro. Ele disse: oh, nós não ter teatro. Eu disse: eu ter teatro. No dia seguinte, o grupo todo estava no Teatro 13 de Maio para conhecer. Fechamos uma temporada. E na hora que o grupo precisava me pagar a calção, eles não tinham dinheiro. E eu disse: corro o risco com vocês. Foi um sucesso estrondoso que abriu portas no mundo todo. Ciro, em 1973, tinha 18 anos. Hoje é um criador fantástico, ator, bailarino, coreógrafo, autor, fazendo coisas maravilhosas. E, além de tudo, é guardião da história do Zicroquetes, da qual eu fiz parte. Ciro, parabéns e grato pela amizade de sempre e carinho. Gratidão, querido Benê. Realmente você abriu as portas. Abriu as portas do teatro para a gente. Um dos frequentadores assíduos lá foi o Ney Matogrosso, né? Sim, o Neizinho, porque o Neizinho já era amigo do Cláudio Tovar, já conhecia a Lucinha, né? A Lúlia Lucinha,
eles já tinham uma turma, sempre nos assistindo. Aí você tinha na plateia Gal, Caetano, Ney e enfim, o pessoal todo de teatro de São Paulo. Era uma plateia muito, muito disputada, assim, na época. E como era um teatro de arena, era um espaço de arena, nós interagíamos muito. E o Dizzy tinha essa liberdade que o Wagner Ribeiro teve essa sacação, assim, que foi inusitado para o teatro da época. A gente improvisava muito, né? Como morávamos juntos, você, sei lá, você estava lavando uma louça ali no café da manhã e estava brincando e fazendo uma personagem, né? Ali lavando a louça, aí o Wagner dizia assim, faz isso hoje, criança, no palco. Você dizia, tá, vamos ensaiar. Ele dizia, não, entra e faz. E assim era, Ótimo. a gente ia improvisando e ele ia conduzindo em cena. Olha que interessante. Que ótimo. É justo a gente dizer que o Wagner Ribeiro deu vamos dizer, esse formato, essa liberdade para o grupo, e o Lenny Dale dava a técnica. Sim, o Lenny era a técnica, né? A disciplina, que era justamente o que contrapunha aquela anarquia teatral, era a rigidez técnica do Lenny. Então as pessoas iam assistir e falar, nossa, tinha uma sensualidade ambígua ali, vestido de mulheres, com aquelas pernas cabeludas e com uma força masculina incrível impressa na dança, que era o Lenny que dava, né? Quer dizer, toda a encenação, a concepção cênica era do Lenny. Perfeito. Bom, aí depois do enorme sucesso aqui em São Paulo, o grupo volta para o Rio. Mas aí, como a gente já disse, né, eram tempos nada liberais e logo a mão pesada aí da censura caiu sobre vocês, né? Como é que foi esse momento para o Dizzy Croquettes? Pois vínhamos driblando essa situação, né? Da realidade de um regime militar. O Wagner, já lá no começo, que eu até conto no espetáculo também, né? Ele dizia, vamos fazer um espetáculo assim, tipo bloco de piranha, porque eles vão achar que é carnaval, carioca, homem vestido de mulher, essa coisa toda, né? E a gente vai, no entrelinhas, a gente vai dizendo o que é para ser dito. E realmente nós permanecemos muito tempo driblando a ditadura e a censura, né? Claro que quando fomos para o teatro, aí a coisa começou a tomar um vulto e foi virando um movimento, porque o Teatro 3 de Maio virou um movimento, né? As pessoas se encontravam lá, nós dávamos aulas durante o dia, então o negócio começou a chamar atenção, foi virando conspiração. Depois no Rio, no Teatro da Praia, a mesma coisa. Foi quando fomos denunciados. Reza a lenda que foi uma sobrinha de algum militar que foi assistir, que era apaixonada por um dos Dizzys e não conseguia chegar perto. Tem várias versões. E que aí nos denunciou. Mas eu entendo que realmente foi o movimento que estava se formando, não só dentro do teatro quanto fora, que chamou a atenção, né? Até que eles pediram uma apresentação para censura, nós fizemos a apresentação. Na semana seguinte, eles entraram na minha casa, né? Eu embora morasse também em Santa Teresa, na Embaixada de Marte, mas eu tinha um apartamentinho ali no Jardim Botânico. E nós estávamos ali nos preparando para ir para o teatro, quando eles entraram e nos levaram presos. Eu, o Lenny, o Rogério de Poli e o Baiar Tonelli, que estavam lá conosco. Liberaram o Baiar e o Rogério e ficamos eu e o Lenny. Tivemos que suspender o espetáculo aquela noite, passamos a noite lá. Obviamente, uma noite bem constrangedora, porque, enfim, sem maiores detalhes, mas aquilo tudo que a gente sabe, né, o tratamento que eles dispensavam. E saímos pela manhã. O Lenny traumatizadíssimo, porque realmente foi bastante agressivo, as palavras e as atitudes, né?
E a gente ficava se perguntando, mas o que a gente... Porque se vocês não mudarem esse costume de vocês, esse jeito de vocês, isso e aquilo, a gente se perguntava, mas mudar o quê? Entende? Porque o que a gente está fazendo no palco que não é feito no carnaval carioca? A carnavalidade estava impressa ali no espetáculo, né? Exato. E aí começou essa situação muito sinistra, não é? Eu tinha a impressão que todos os dias que em alguma esquina próxima, perto de casa, iam desaparecer comigo e com todos, como desapareceram com tantos até hoje, sem maiores explicações. É um pânico, né? Pânico. Até que nos censuraram, não é? E então foi quando nós decidimos sair fora. Então, aí vocês resolveram se exilar, foram primeiro para Portugal, depois foram para Paris, né? Mas aí vocês foram auxiliados por duas damas das artes. Sim. A Maria Della Costa, aqui em São Paulo, e a Liza Minnelli, lá em Paris. Conta resumidamente isso. Chique, né? Que chique, parece lenda, né? Chique Eu demais. sempre, quando vou contando essa história, eu falo, gente, parece uma lenda hoje em dia, com distanciamento, né? Mas, sim, a Maria Della Costa nos cedeu o teatro, porque a gente vivia de bilheteria, né? Então, sair como? Comprar as passagens como? Foi quando a Maria Della Costa nos ofereceu uma temporada no teatro, aqui em São Paulo, com toda a renda revertida para a gente. E essa temporada foi uma loucura, porque o Brasil inteiro soube e ficou aquela coisa, foram exilados, né? Então é a última chance de ver. É a última chance de assistir os Desencroquetes. Então vinham ônibus, excursões, e os malucos, os hippies do Brasil inteiro vindo, quase acampando na porta do teatro. E não cabia esse povo todo. Então, teve um dia que eles derrubaram o portão de ferro lateral do Teatro Maria Della Costa. Entravam pela vasculhente do banheiro, a gente no palco Que doideira! E a garotada passando no meio do espetáculo, e a gente dizendo, vai, entra, senta aqui mesmo, para assistir o espetáculo. E do lado de fora, batalhão de choque, porque foi tanta loucura que o batalhão de choque se prostrou ali na frente, né? Enfim, foi um acontecimento. Conseguimos comprar as nossas passagens a bordo de um transatlântico italiano, Eugênio C, lá na terceira classe C, porque foi o que deu, né? E rumo a Portugal, né? Já sabendo que tínhamos aí uma madrinha do lado de lá, Liza Minnelli, que havia nos assistido no Teatro da Praia, pouco tempo antes de sermos censurados. E então vamos para Portugal. Lá a gente resolve o que vai fazer. E fomos para Portugal. Desembarcamos em Portugal em plena Revolução dos Cravos. Então, assim, aquela loucura em Portugal, né? Estamos falando de Portugal dos anos 70, Desencroquetes não cabia em Portugal de jeito nenhum. Ligamos para Paris, tínhamos lá o Patrice Calmetti, um grande fotógrafo e promotor francês, que havia nos assistido também no Rio de Janeiro. É um fotógrafo fantástico, ainda hoje em atividade. O Patrício, então, começou a mobilizar, mexer os pauzinhos para nos tirar de Portugal, reuniu alguns amigos, alguns amiguinhos, entre eles o Mick Jagger, que o Tovar conta essa história também, que é ótima, né? Ele foi na frente, o Tovar, para ter uma reunião. E aí, quando ele chegou na reunião, no Café de Flore, lá em Paris, estava o Mick Jagger sentado para a reunião. Ele disse que ficou, por um período, ele ficou mudo, sem saber o que dizer. Né? Muito bom. E o Patrício, então, reuniu esse povo todo, o Mick Jagger, a Liza, toda essa turma, e vamos nós para Paris. Chegamos em Paris. Bom, não podia faltar a mensagem dele, né? Cláudio Tovar. Bom, ontem eu tive a chance de ver passar a minha vida, o começo da minha vida artística na minha frente. Eu não tive como não me emocionar. O Ciro Barcelos contou nossa história no palco. Isso é bom demais. É um sonho da nossa vida que
recontar essa história. Aliás, contar essa história. Eu já tinha escrito o livro sobre a nossa história e agora o Ciro vem com essa turma que ele arranjou. Ele foi de uma felicidade enorme e botou toda a lembrança dele, toda a amorosidade que ele teve com essa história, com a nossa vida, botou tudo isso em cena. Para mim, ver aquilo foi assim, eu tive que segurar as lágrimas para conseguir ver o resto do espetáculo. O Brasil é um país de memória muito curta e você resgatou uma história que é muito importante para a história do teatro brasileiro, para os artistas brasileiros. Obrigado, meu querido. Beijo! Beijo, amado, mestre, me ensinou tanto, me ensina tanto até hoje. É um dos meus grandes mestres. A gente não se separou nunca mais. Agora a gente falou da Maria Della Costa, do Mick Jagger, da Liza Minnelli, mas falta explicar a relação com a Josephine Baker, né, que também se apaixonou aí pelo trabalho de vocês. Ah, querida, assistiu na estreia e ficou profundamente apaixonada pelo espetáculo, né? Ela foi a primeira a entrar na plateia e foi a última a sair. Ficou louca com a gente. E ela estava em cartaz no Teatro Bobinot, que era um teatro classe A, digamos assim, de music hall em Paris, né? Era Broadway de Paris. Ela comentou com o Monsieur Bobinot, que era o dono do teatro, sobre a gente. Você tem que assisti-los, e depois tem que trazê-los para cá, quando acabar a minha temporada. E ele, de fato, foi nos assistir e aconteceu que, em meio à temporada, ela faleceu. Nós estávamos na Itália e recebemos um telefonema do Bobinot nos convidando, já dizendo que, respeitando o desejo de Josephine, ele estava nos convidando para substituí-la. Aí voltamos correndo para Paris, para o Teatro Bobinot, e foi lindo, né? Porque muito emocionante entrar substituindo Josephine Baker, quer dizer, um patrimônio francês, né? E aí o espetáculo ganhou uma dimensão, um tamanho ainda maior, né? Digamos assim, saímos do Off-Broadway para a Broadway francesa. Aí realmente foi um estouro assim, que ninguém mais segurou. Ficamos em cartaz um grande período lá no Teatro Bobinot, com sessões de terça a domingo. As pessoas que estão nos assistindo não fazem ideia de quantos detalhes tem no meio disso tudo. Sim, né? opa. Boa parte da história do Dizzy Croquette, que, como dissemos, é repleta de episódios curiosíssimos, está retratado no seu espetáculo mais recente, que se chama Dizzy Croquette Sem Censura. Né? E alguém do elenco também fez questão de te mandar uma mensagem. Nossa, quantas surpresas. Falar sobre o Ciro e sobre o Dizzy, para mim, é muito forte. Eu sou fã do Dizzy desde que eu assisti o documentário, fiquei enlouquecido com eles, fã do Ciro. Fui acompanhando aí a memória do Dizzy ao longo dos anos e o trabalho do Ciro. E hoje poder estar na peça, interpretando o Ciro, sendo dirigido por ele, por essa lenda viva, esse patrimônio histórico da arte brasileira, é assim, algo sem precedentes, algo que eu vou levar para o resto da minha vida artística e pessoal e que, de fato, foi muito transformador para mim. Muito obrigado, sou muito feliz. E esse elenco inteiro que está contando essa história é um elenco primoroso, que eu sou apaixonado, e entregues e que querem contar essa história e fazer com que essa história chegue a todos os públicos possíveis. Então, muito obrigado, Ciro, sem palavras. Vida longa, Dizzy Croquette, vida longa, Ciro Barcelos, e que essa história chegue a cada vez mais lugares. Oh, que lindo, Daniel Suleiman, coisa mais linda, né? E maquiagem, segura a emoção. As pessoas que conhecem, a Lúcia Veríssimo, que foi assistir essa semana e que esteve sempre muito junto da gente, a Lúcia falou, Ciro, são eles, são vocês de novo. Né? Então tem um trabalho interno ali que foi muito elaborado, até com muito auxílio de uma grande preparadora de elenco, que é a Liane Maia, e também do Kleber Montanheiro, né? Que me assessoraram nessa composição toda. Sem eles, eu não sei se eu teria chegado, porque estou no palco, e que trouxeram esse interno desses atores. E, para mim,
está sendo também uma espécie de uma autoanálise, de uma maior compreensão ainda de tudo que eu vivi com 17, 18 anos de idade, né? Então, há também aí um livramento nisso tudo acontecendo, né? A partir desse grande encontro tão forte, né? Feliz, denso, enfim, que passamos por tantas coisas juntos. E foram 4 anos de atividades intensas, né? E aí, de volta ao Brasil, o Dizzy Croquete se desfaz e você parte para a sua carreira solo, vamos dizer assim, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos, com prazer. Voltamos já com o Ciro Barcelos. Estamos de volta para a nossa conversa com Ciro Barcelos. Bom, Ciro, depois que o Dizzy Croquete se dissolve, você passa um bom tempo aí circulando pela Europa, estudando e trabalhando, né, com artistas como Nureyev e o Maurice Béjart, até que um dia a espiritualidade se manifesta, né, de maneira muito intensa na sua vida. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, vamos ver um quadro também que a gente produziu. Em um mundo que insiste em nos chamar para fora, para as relações interpessoais e os apelos externos da vida, a espiritualidade nos convida para dentro. Um encontro com nossa essência ou algo em nós que não se explica apenas pela razão. Ser espiritual não é necessariamente seguir uma religião. É sentir que algo maior, invisível, está presente. É buscar um propósito, uma conexão com algo além da matéria. No hinduísmo, por exemplo, essa busca se manifesta na união entre o eu interior, o Atman, e a realidade suprema, eterna, imutável e infinita, o Brahma. Para o hindu, a alma não morre, ela aprende, retorna à vida e evolui. Já para os franciscanos, a espiritualidade está ligada à simplicidade, na busca pelo sagrado em cada flor, em cada animal, no abrigo ao humilde. É ser leve e livre. Já os sufis buscam a união com o divino por meio da meditação, da música e da dança, onde cada giro é uma entrega, um abandono do ego, um passo rumo ao amor divino. Enfim, para todo espiritualista, a grande questão é: qual seria o sentido da vida, senão o aprendizado e elevação do espírito? Que lindo! Uau! Obrigado! E você caminha, né, por 3 expressões distintas da espiritualidade, né? O hinduísmo, a filosofia franciscana e o sufismo. Sim. Você viveu por 4 anos como monge na Índia, depois viveu como franciscano na Itália e em um mosteiro sufista na Turquia. Sim. E você diz que encontrou a loucura na vida espiritual e virou um celibatário. De que forma essas práticas moldaram aí o seu olhar sobre o mundo e sobre si mesmo? Sim. Essa loucura que eu digo sempre, né? Eu considero os espiritualistas, né? Todos essas escolas iniciáticas pelas quais eu tive o privilégio também de passar, os loucos de Deus, né? Que eu digo, são os loucos de Deus, né? Que também considero os verdadeiros marginais, né? Que vivem à margem dessa sociedade, enfim, à margem de todo esse sistema, conseguem, né, sobreviver à margem e contribuindo para o interno disso, né, para o âmago disso, o coração pulsante disso, né, que é o mais interessante. Eu sempre tive, desde pequeno, uma busca espiritual, sempre paralela à minha vida toda. 13 anos de idade, eu lia Lobsang Rampa, aqueles livros dos monges do Tibete, que meus pais até se preocupavam com isso, escondiam os livros de mim e coisa e tal. Eu deixava de brincar para ficar lendo esses livros, né? Então, já era uma coisa que eu aqui, no que eu me entendo enquanto alma, né, entidade viva, já se buscava a si própria dentro desse invólucro aqui desde muito cedo. E então, assim, à medida que eu fui amadurecendo e tive essa possibilidade
estar mais próximo desses lugares todos, já na Europa, mesmo na época do Dizzy, eu já procurava. Quando eu voltei para o Brasil, então, começando uma nova etapa na minha carreira, enquanto diretor, coreógrafo, isso tudo, os meus trabalhos com o Balé do Terceiro Mundo, foi uma companhia de balé que eu dirigi por muitos anos, né? Eu já imprimia nos meus trabalhos uma espiritualidade muito forte, né? Em todos esses meus trabalhos de dança. Então, se dá uma coisa interessante aí, porque a arte e a espiritualidade, elas vão se fundindo, porque em algum momento eu achava que eu precisava decidir, optar, ou largo tudo e vou ser espiritualista, vou ser monge, isso e aquilo, e nessas tentativas houveram várias fugas, né? Eu abandonei tudo por essa experiência na Índia, em 1985, por aí, né, quando eu tive uma experiência de vida monástica, vivendo no monastério, né, bem radical. Experiência essa que me trouxe para todo sempre o grande amor da minha vida, que é a minha filha, a Radharani Barcelos, né, que herdou esse nome indiano, porque ela foi gerada lá, inclusive. Depois, também, passado anos, eu fui para Assis, eu trabalhava na Rai Uno, na televisão italiana, como coreógrafo, fui visitar Assis, e era tudo assim, gente. Fui passar um mês na Índia, fiquei. Fui passar um dia em Assis, um domingo, fiquei 1 ano. Olha isso. E fiz um pré-noviciado franciscano em Assis, né? E a Turquia também, a minha experiência com os derviches, né, num lugar incrível, a 1.700 metros de altura, um monastério que você subia de carro até um determinado ponto, depois você subia a pé por uma trilha, depois você era alçado numa cesta de palha, todo escavado na rocha, e lá encontro esses mestres que têm por prática o rodopio, o giro, né, que é um transe que te leva a um centramento muito forte. E é lindo, né, ao mesmo tempo. É lindo, e artisticamente é lindo, né? E tem um casamento com eles. Esse meu anel aqui, inclusive, é um anel de iniciação deles, né, dos derviches. Recebi as vestes. Então, de todas essas experiências, eu não me contentei em visitar e fazer uma breve experiência. Eu fui, me iniciei, digamos assim, bati cabeça para entender profundamente o que era aquilo, não é? E trago isso comigo, e ao mesmo tempo isso tudo vai desaguar aonde? Na arte, porque tudo vira elementos que eu começo a incorporar na minha vida artística, na minha disciplina. O meu trabalho na preparação de atores, eles giram, eu boto os atores para fazer os giros derviches, todas essas práticas hinduístas, corporais, né, eu aplico no meu processo enquanto, digamos assim, educador. Porque é uma coreografia, né? É lindo, lindo. O giro derviche é uma coisa belíssima, né? É a dança dos astros, né? A dança do cosmos, é a dança das células. Eles dizem, né, que somos poeira de estrelas e viemos girando, né, pelo universo até nos encontrarmos com a pessoa que somos. Né? E do mesmo modo que viemos girando, vamos embora girando. Eles são belíssimos. Quando eu cheguei na Turquia, na cidade de Konya, onde é a escola iniciática deles, eu logo me deparei com uma máxima deles, né, que está escrito. E você vai nos dizer no final do programa, certo? Sem spoiler. Tá bom. Então, você estava falando, voltando ao Brasil, você criou o Balé do Terceiro Mundo, você fez a abertura do Fantástico, aquela famosa abertura saindo das águas. Das águas, Mas você fez também um espetáculo que foi o Francisco de Assis, que ficou muitos anos em cartaz, rodando pelo Brasil e tal. Quem será que te mandou um recado sobre esse trabalho? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Karen Keldani e eu trabalhei durante 7 anos com esse grande artista que é o Ciro Barcelos. E eu tive essa oportunidade de aprender da grandiosidade de um artista através da carreira do Ciro.
O Ciro, para mim, é uma escola. Os 7 anos de Francisco de Assis, que eu tive a oportunidade de trabalhar do lado dele, eu descobri exatamente o que é o ofício do ator. Eu me lembro dos nossos preparos para entrar em cena, com aulas no chão, barra solo, da concentração dele, da importância estética de se estar bem no palco. O Ciro foi fundamental na minha carreira para eu entender da sacralidade que é o ofício das artes. Traduziu tão bem a vida de São Francisco de uma maneira tão vanguarda, de uma maneira tão especial, tão sensível e tão profunda, do amor, da solidariedade, da preocupação com o próximo, tão atual e tão importante nos dias de hoje. É uma honra, Ciro, é uma honra ter trabalhado com você. Obrigada por ser esse artista incrível que marca a história do nosso Brasil. Saudades imensas, um beijo. Karen Keldani, minha Santa Clara, linda. Que lindo, gente. Segura coração. Explode coração. O Francisco foi uma experiência também na minha vida incrível, né? Porque foram ao todo 12 anos, gente. Né? De repente, como eu estava dizendo, eu fui a Assis passar um dia, fiquei um ano e disse à minha família para que se desfizesse das minhas coisas. Eu adorei aquela vida lá, me encontrei. Se vocês me perguntarem, Ciro, quando você foi mais feliz na sua vida? Foi nessa experiência, vivendo no alto da montanha do Monte Subásio, onde fica a cidade de Assis, num monastériozinho pequenininho, onde fazíamos votos de silêncio e coisa e tal, e onde o Francisco costumava subir para jejuar nas cavernas e tudo. E era um quartinho mínimo, que tinha uma caminha, uma mesinha do lado, com uma janelinha que dava para a montanha. E ali eu experimentei estados de gratificação, assim, de estáticos mesmo, sabe? Que me faziam vir as lágrimas, mas era aquela coisa que eu digo sempre, que quando o pranto mata a sede, vem da fonte e não do mar. Era um pranto que matava a sede, né? Que vinha desse lugar, assim, e não era um pranto por alguma tristeza ou nada, mas era um pranto realmente de felicidade. E quando eu voltei para o Brasil para cuidar das minhas coisas e retornar para lá, porque eu realmente estava decidido a seguir, né, como franciscano, foi quando surgiu eu entendi que não era voltar para um convento, mas era levar aquela experiência, aquela história para as pessoas todas assistirem e se beneficiarem. E aí eu criei, junto com a Camila Amado, Cláudio Tovar e outros tantos artistas, criamos esse musical belíssimo que bateu o recorde, 12 anos em cartaz. Ele bateu o recorde da Irmã VAP. Né? E sem dinheiro, tudo feito assim de material reciclado. Fomos para a Itália, apresentamos em Assis, imagina, com descendentes da família franciscana, da família de São Francisco na plateia. E houve um especial da Globo também, não foi? Sim, a Globo fez o Brava Gente, fez um Brava Gente belíssimo também, né? Foi um espetáculo que rodou o Brasil várias vezes. O Papa João Paulo II assistiu quando esteve no Brasil, fazendo uma sessão especial. Realmente uma bênção, essas bênçãos assim, que esse encontro da espiritualidade vem me proporcionando. Tem o Krishna também na Índia, porque todos os anos, há 25 anos, que eu interpreto Krishna numa grande festa que acontece aqui em São Paulo, na Paulista, né, que o pessoal do Hare Krishna faz. É uma festa indiana que celebra a primavera, com carros indianos, coisa tal. E eu vou na frente de Krishna, todo pintado de azul. Muito bom. E isso me faz muito feliz, né? Assim como também dentro das religiões de matizes africanas, né? Que é a Umbanda, desde pequeno eu frequentei, o próprio Candomblé. Tem o meu orientador espiritual aqui em São Paulo, que é o Diego, meu pai Diego, a quem eu agradeço também sempre a proteção, os cuidados. Enfim, tá tudo
Está tudo dentro desse giro, esse rodopio derviche, né? Ciro, mais recentemente você escreveu e dirigiu a peça Prazer Hamlet, né, que retrata um ator às vésperas de interpretar o célebre personagem de Shakespeare, mergulhado em dúvidas existenciais. Conta pra gente um pouquinho sobre essa peça. Surgiu também de um momento na minha vida em que eu estava questionando várias coisas, assim, vivendo um momento também de solitude aqui em São Paulo, e aí eu comecei a reler Hamlet, e fui me identificando e fui encontrando respostas para o que estava me acontecendo ali no texto de Shakespeare. Então comecei a escrever, e foi surgindo esse Prazer Hamlet, que o Rodrigo Simas veio a interpretar magistralmente, né? Tivemos um trabalho árduo, assim, foram 2 meses e meio que ele ficou fechado, enclausurado, né? Um sistema de clausura mesmo, rodopiando e fazendo todas essas preparações corporais e tudo. E surgiu, então, esse Hamlet, né, que passeia não só pelo texto original de Shakespeare, como o meu texto, né, que é através do personagem, que é o Hamlet lixo, né, que seria o alter ego do próprio Shakespeare e do Ciro Barcelos. Foi brilhante, eu o chamo de meu ator para mim, e ele de meu diretor para eles. Ser ou não ser, eis a questão. Ciro, a vida é muito louca, não é? Por isso que ela é maravilhosa. Vida louca, vida. E você viveu intensamente, você experimentou as mais diversas formas de loucura até chegar à tranquilidade espiritual que sempre te acompanhou desde pequeno, você estava falando, sem culpas, sem arrependimentos, sem negações do seu passado, muito pelo contrário, consciente da importância de tudo que você viveu, de tudo que você experimentou. Sim. É admirável. Muito obrigado pela sua presença aqui no Persona. Realmente uma inspiração, né? Ver e acompanhar e rever toda a ousadia que você teve e todo o grupo, né? Tirando toda a hipocrisia, vivendo o que muita gente quer viver, quis viver e não viveu, né? Chegando até onde você está na espiritualidade sem desmerecer absolutamente nada do que você viveu, né? Sim, nada. Posso dizer realmente que não me arrependo de nada. Non rien de rien. Não me arrependo de nada, viveria tudo de novo, né? E me considero um indivíduo que aos 71 anos achado nesse sentido, né? Um homem achado, assim, que tanto vem procurando, né? Mas no sentido da realização profissional, espiritual, né? Chegando nesse lugar da mansidão, né? Bem-aventurados os mansos em espírito. Então, me considero mais um bem-aventurado nesse sentido, não é? E muito grato a tudo e a todos, né? Que vieram me possibilitando, me sinalizando, todos esses ídolos queridos, esses amigos, né? Esses que me possibilitam hoje estar no palco contando essa história. Né? O meu produtor, o Tiago Xavier, que corajosamente também, sem patrocínio, está colocando esse trabalho no palco. Sou realmente muito grato à vida. Maravilha. Né? Ciro, numa entrevista que você deu ao jornalista Rodrigo Faur, você mencionou uma frase dos derviches, que você quase falou agora há pouco, que você considera que se tornou quase que um seu guia de conduta, né? Você poderia encerrar o programa com essa frase para a gente? Essa frase, desde que eu ali pela primeira vez, quando eu cheguei na cidade de Konya, a cidade dos derviches, lá na Turquia, que eu fui entrar no monastério, ela está escrita em mármore, em cima, não é? E quando eu li aquilo, foi impactante, definitivo, como se uma síntese de toda a literatura védica, a Bíblia, todos os livros espiritualistas que eu estudei e li até então, aquilo ali sintetizou e simplificou tudo para a minha caminhada.
Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar, nosso programa está na página no YouTube ou pelo aplicativo Cultura Play. Sejas o que pareces e pareças o que és. Essa é a frase que eu li na entrada do monastério na Turquia. E é isso, né, gente? Eu considero que você não precisa se vestir de nada, você não precisa ter escolhas que não compactuem, que não digam de você profundamente, né? Enquanto unidade, porque enquanto unidade somos todos um só, né? Então, o que nós precisamos é exatamente o que essa máxima diz, né? Procurar ao longo da nossa vida ser o que parecemos e parecermos o que somos, né? Assim, vem sendo a minha caminhada, e isso fortalece mais ainda com a máxima do Wagner Ribeiro, autor do Dizzy Croquettes, que é só o amor constrói. Nós terminávamos o Dizzy Croquettes com Wagner falando bem forte, bem alto, isso que se tornou um mantra. Só o amor constrói, só o amor constrói. De fato, só o amor constrói. Fechar o programa pra gente cair.